A maioria das mulheres ainda tem medo de reposição hormonal e eu entendo. A reposição hormonal foi por muitos anos mal falada, mal explicada e também mal feita. Há 20 anos atrás, mais ou menos, foram feitos estudos nos quais utilizavam hormônios muito diferentes do que a gente utiliza hoje em dia. Isso acabou privando milhares de mulheres nesses últimos anos de terem a reposição hormonal em sua vida. A reposição hormonal, ela não precisa ser feita só quando a mulher para de menstruar. Ela é indicada de ser feita a partir do momento que a mulher começa a ter uma queda de seus hormônios. Isso pode acontecer até 10 anos da data da sua última menstruação, o que a gente conhece como menopausa. Os hormônios que a gente acaba fazendo na reposição hormonal com mais frequência é o estradiol, a progesterona e também a polêmica testosterona. Diferente do que muitas pessoas conhecem, a testosterona é um hormônio também produzido pelas mulheres, só que de uma maneira muito menor do que nos homens. Então, em alguns casos, a gente também precisa repor, principalmente quando a gente fala numa coisa que a gente chama, no termo médico, de desejo sexual hipoativo, a famosa baixa libido. Nesses casos, a gente tem autorização de motivos médicos, de implicação médica para repor a testosterona. O estradiol e a progesterona são os hormônios que durante toda a sua vida regularam o teu ciclo menstrual e que nessa fase, depois dos 40 anos, começam a apresentar quedas e por isso os sintomas tão conhecidos, a irritabilidade, a perda de memória, a falta de sono, os calorões, que em algumas mulheres são mais de dia, mais de noite, ressecamento vaginal, baixa libido, começa a mudar o ressecamento em questões de pele também, até da mucosa vaginal e também da mucosa oral e também dos narizes, da boca, tudo isso começa a mudar nessa fase. Às vezes a mulher acha que ela está envelhecendo e que ela precisa aceitar, ou ela é feita para acreditar que deve ser feito dessa forma, quando na verdade ela precisa procurar informação e tratamento da maneira correta. As mulheres, depois dos 40 anos, muitas vezes começam a não se reconhecer mais e muitas delas acabam procurando psicólogos, psiquiatras, quando na verdade esses profissionais também podem ser visitados, mas antes disso o ginecologista deve receber essa visita, porque essa mulher muitas vezes precisa acertar os hormônios, ajustar aquilo que não tá bom, ver a parte de sono, de intestino e tudo isso ajustado com os hormônios vai fluir muito melhor. As mulheres começam a ter uma queda importante a partir dos 35 anos, então não é por acaso que mulheres com 35 anos ou mais começam a referir cansaço, dizer que a disposição já não é mais a mesma, e eu não tô falando só de libido, eu tô falando de vontade de realizar as atividades do dia a dia. Então isso tem uma explicação hormonal que por 20 anos, por conta de estudos mal feitos, foi dito que não precisava ir atrás dessa parte de reposição hormonal, ou então que era perigosa. Então, não é que o hormônio dá câncer, não é que o hormônio vai te causar algum mal, te engordar. Na verdade, a reposição hormonal feita de maneira certa para quem precisa, muito quando é bem indicada, ela devolve os hormônios da forma que eram produzidos para essa mulher até então. Então, até o FDA, aquele órgão regulador de saúde nos Estados Unidos, reconheceu que foi um grande erro divulgar esses estudos nos últimos 20 anos, privando as mulheres de procurarem reposição hormonal de maneira adequada. E a reposição pode ser feita em diversas vias. Algumas já conhecem, tem a via de cremes, tem as vias vaginais, tem as vias de implante, adesivos, então são várias vias, várias dosagens que devem ser individualizadas para o caso de cada mulher. Por causa disso, a reposição hormonal hoje em dia tem sido cada vez mais falada por profissionais de diversas áreas e cada vez mais indicada e tendo sido encorajada que as mulheres procurem, porque as mulheres começam a ter tantos sintomas que elas começam a nem se reconhecer mais como mulheres. Por conta disso, eu gosto muito de falar desse assunto. A reposição hormonal é uma das coisas que eu mais trabalho dentro do meu dia a dia, dentro da clínica com as minhas pacientes. E é muito bom ver uma mulher que estava perdendo as suas características de qualidade de vida, de autoestima e de saúde, ter isso de forma equilibrada junto com seus hormônios. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, continue assistindo os meus conteúdos, porque esse é um assunto que eu trago com muita recorrência por aqui. E se você tiver dúvidas, pode me deixar aqui embaixo que eu vou te responder.